No oferecimento de pocilga.com.br, está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar sobre a série House of the Dragon. Sim, a série nova da HBO que é um spin-off do universo de Game of Thrones, é um prequel ou prequela, né, para quem preferir aí falar no bom português, ou podemos chamar também a série de A Casa do Dragão, né? Esse negócio de House of the Dragon é muito poseragem. Mas enfim, depois de 10 episódios, a série terminou aí no dia 23 de outubro. E agora vamos conversar aqui sobre a série, vamos falar um pouco sobre os melhores momentos, piores momentos. Mas na verdade, a nossa pauta aqui é para falar sobre a representatividade feminina dentro da série. Será que basta botar uma protagonista feminina e pronto, tá tudo resolvido? É assim que a gente vai resolver as coisas? Bom, temos muito para discutir, o que conversar aqui, e para isso temos aqui duas convidadas, nossas porcolonistas que estão sempre aqui falando sobre séries. Para começar, ela, Elaine Fonseca, dê seu olá. Olá, né? Eu vou aqui homenagear, como sempre, meu podcast favorito. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto, mas aí com várias pitadinhas de esperança aí. Muito bem. Já tá aí inspirada, fez um símbolo aí com a mão, que eu não vou dizer o que é que foi, fica aí o mistério pro amigo internauta. E quem também está aqui com a gente hoje é ela, Bianca Nascimento, desse também seu olá. E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar Eu tenho um outro nome que eu chamo a série, tá, Ramon? Me Casa do Dracarys. Boa. Vou até me esquivar aqui agora do E fogo depois do dragão. dessa temporada, a gente pode cravar que é Casa da Rhaenyra e tá tudo certo. Ela é a dona. Sim. Isso aí, a dona da porra toda, é isso aí. Sim, muito bem. Então vamos começar com aquelas impressões da temporada. Queria saber aí de vocês duas, quem quer começar aí? Assim, um geral, assim, tipo, gostou, não gostou, gostou com ressalvas, para depois a gente partir para o que interessa. Quem que quer começar aí contando suas... Aí eu começo. Tudo bem, mande bronca. Eu confesso, assim, que realmente, depois do final de GOT, não é mesmo, assim, eu acho que bastante gente ficou muito chateado, para dizer o mínimo, né, com o final de Game of Thrones. E eu tinha jurado, né, eu também acho que a Bia também fez isso, não sei se o Ramon também fez. Eu tinha jurado de pé junto, eu não caio mais nessa treta, entendeu? Não vou mais 8 temporadas, daqui a 8 anos vou estar eu xingando esse tal de House of... Não vou assistir, não parece. Não caio mais em esquema de pirâmide, né? Exatamente, mas só que não, né? Então, realmente, assim, o que me encanta mesmo no House of the Dragon são os dragões, né, minha gente? Porque no Game of Thrones a gente via os parcos dragões e eu, pelo menos, ficava encantada, né, com os dragões da Daenerys. Achava que eles tinham pouco tempo de tela, enfim. E eu confesso que eu comecei a assistir o seriado com expectativas bem baixas, assim, do tipo, na maior... Ai, gatinho, não me morde. Desculpa, gente, que meu gato acabou de me morder. Gato doido. Acho que ele não gostou que eu falei mal aqui do Game of Thrones. Tá bom, gatinho, calma. Cada um tem sua opinião, é respeitada. E aí... Muito bem. Então eu comecei com poucas expectativas, assim, mas... E agora eu confesso que no final da temporada mesmo, deu um gostinho de quero mais, de porra, como assim? E eu ouvi numa crítica no YouTube que agora só em 2024. Então eu falei, olha, não é possível. E aí foi aí que eu vi o quanto que eu estava já escravizada por House of the Dragon. Então, é isso. Comecei meio que assim, meio desdenhando, só vou ver o que é, e agora confesso que eu estou gostando bastante mesmo. Claro que com ressalvas, né? Como integrante aqui do Judiciário, falaremos sobre essas ressalvas aí durante o episódio. Muito bem. E você, Bia?
Me conte aí o que é que você achou aí da temporada. Eu voto com a relatora de que a gente é trouxa. A gente ficou muito puto com o final de desfecho de Game of Thrones e aí, tipo, quando eu vi o primeiro trailer, eu nem demorei tanto como a Elaine. Quando eu vi o primeiro trailer, eu falei, não, vou ter que assistir essa merda, vou ter que assistir, olha isso. Já fui convencida de cara, porque, assim, já dava a entender um pouco, assim, que ia ter protagonistas fortes, né, mulheres e... A Casa Targaryen, pra mim, sempre foi uma das mais intrigantes e interessantes, assim. Eu acho que toda a história do universo do R.R. Martin. Eu não li os livros, mas o que eu vi da série, assim, de Game of Thrones, a Casa Targaryen, sempre... Na série que a gente assistiu, né? Que essa é derivada, né? Essa é spin-off. Eles meio que se criou toda uma coisa mítica em torno dos Targaryen, porque a Daenerys era a última representante deles, né? Então, a gente não sabia muito sobre essa casa. Não teve um desenvolvimento, assim, de ter muitos personagens. E aí, a oportunidade que a gente tem é nessa história, que é praticamente... sobre essa família, sobre esses personagens que se passa antes, né? E de maneira geral, respondendo a pergunta do Ramon, eu gostei bastante. Eu gostei muito que os efeitos dos dragões, assim, são muito bem feitos, tecnicamente, assim. O CGI me surpreendeu, eu achei que ia ficar meio que mais ou menos, porque... Em algumas temporadas de Game of Thrones, apesar de serem estruturas muito cabulosas de elenco, né, de design de produção que Game of Thrones sempre mobilizou, os dragões e algumas cenas de batalha sempre me deixavam eu acho que deixavam a desejar. Sim, às vezes a imagem ficava aquele breu que a gente não conseguia distinguir o que era o quê. E nessas, principalmente essa última, que aparece uma batalha de dragões numa tempestade, numa escuridão, tinha uma definição razoável que, para mim, nossa, me surpreendeu de toda essa série. Além de tudo, né? Figurino, assim, acho muito bacana. O que, para mim, as ressalvas a gente vai falar depois. A gente se ressalva questões mais relacionadas à representatividade feminina. O roteiro, que eu acho que em alguns momentos da série deixou, assim... eu achei que ficou meio raso, ficou navegando ali no raso em alguns momentos. E também... Porque a série, a gente gosta, mas ela não é tão complexa como Game of Thrones, então a gente estava acostumada com um estilo e ela traz um estilo muito mais simples, assim, até mais fácil pegar, meio novela. Eu achei meio novelão, não sei se vocês... Até a própria trama que se cria, né, é um meio que... podia ser uma novela da Globo, inclusive, né? As coisas que se criam. A trama é um pouco simples, assim, não tem tanta complexidade, né? É isso, eu acho que, no geral, me agradou, porque tem todo o contexto dos Targaryen envolvido. E é isso, acho que a gente pode falar mais sobre as ressalvas. Muito bem, muito bem. Bom, eu não sou hater do final de Game of Thrones. Pra mim o negócio chegou num ponto que, tipo, não importa... Já tava conformado, né? Não, que ia dar bom. Não, pra mim chegou num ponto que, tipo assim, nada que eles fizessem ia agradar o pessoal, principalmente porque não tem o livro, né? Então aí ficou esse mistério, assim, será que o livro vai acabar desse jeito e tal? Assim, eu achei o final ok. A última temporada tem bons momentos, maus momentos. Agora... Em relação ao que você comentou, Bia, da parte de efeitos especiais, design de produção, é porque, assim, com certeza o House of the Dragon já tem a expertise, né? Já tem experiência de como foram as filmagens, os perrengues lá de
Game of Thrones, então acredito que agora eles não vão errar tanto, né, nesse sentido. A série tem um orçamento maior, né? O Game of Thrones, a primeira temporada mesmo, começou com um orçamento muito baixo e foi criando hype, foi virando um sucesso. Aí eles conseguiram tirar mais dinheiro da HBO, tanto que as últimas temporadas é que tem as grandes cenas de batalha, coisas desse tipo. Em relação à comparação com a novela da Globo, uma comparação que eu gostei é que é tipo uma mistura de Succession, outra série aí da própria HBO, né? Que tá aí agora, a disputa é dentro da própria família, de quem que lembra vai muito, trono, né? Só que talvez não tenha a fineza, entre aspas, não tenha a complexidade, né, do Succession, mas acho que ainda assim aborda razoavelmente de forma interessante a parte política. Eu até achei interessante no último episódio mesmo, quando a outra princesa, a Rhaenys, né, chega lá para conversar com a Rhaenyra e aí a primeira atitude lá que o Daemon quer é: vamos lá, vamos pipocar a porra toda, vamos lá, vamos meter todo mundo lá, bota todos os exércitos lá, a gente tem dragão, não sei o quê. E aí ela: pera aí, man, relaxa aí, conte até 10. Vamos pensar aqui direito o que é que a gente vai fazer. Aí lembrar, porque meu pai pediu, o desejo dele era manter a paz, não sei o que, não sei o que. Aí você vê bem assim a diferença, né, da mulher e do homem no comando. É tipo aquela cena lá de Capitã Marvel, quando chega lá no final, aí o vilão chega: não, vamos decidir aqui no braço. Ela: oxe, eu sou muito mais forte que você, eu não vou resolver isso no braço não. Aí dá um peteleco, pronto, derrota o cara e acabou o negócio, sabe? E aí eu até vejo essa questão da masculinidade tóxica. Não sei se vocês assistiram o Adão Negro, e aí tem muito disso, tem uma relação lá entre o personagem do The Rock, que é o protagonista do Adão Negro, e o outro personagem que é o Gavião Negro, e aí eles passam tipo uma parte do filme brigando e tipo por nada, tipo, é bizarro, só por botar a testosterona pra fora, tipo, eu quero mostrar que o meu é maior do que o seu. Enfim, besteira. Eu confesso que eu tinha zero interesse em assistir essa série, assim, o Game of Thrones já tinha sido too much pra mim, mas o fato de ser uma vez por semana, aí era mais fácil de acompanhar, vamos abraçar o hype desse troço. E uma coisa que me chamou muito a atenção na série comparada com Game of Thrones é isso que você falou da parte técnica, principalmente assim, montagem, fotografia, tem umas sutilezas que me impressionaram, assim, tem, por exemplo, acho que é o terceiro episódio que o Daemon tem uma cena lá na ponte, tá lá a mão do rei com o Daemon lá negociando, não sei o que, aí de repente aparece a Rhaenyra no dragão e vai lá e resolve tudo pacificamente. Tem umas coisas assim de montagem e tal, de fotografia que eu achei bem interessantes, mas depois do episódio da virgindade, algumas coisas começaram a me incomodar. No episódio seguinte mesmo, no episódio 5, que tem o casamento, que tem o negócio dela lá escolhendo o marido e tal, eu achei que a história se perdeu um pouco ali, porque justamente que começa a briga entre as duas, né, entre a Rhaenyra e a Alicent, por causa de, ela mentiu pra mim, desse negócio da virgindade, blá blá blá, e eu achei que ficou meio bizarro. É quando tem o salto temporal, eu achei que até então a série estava sendo razoavelmente sutil, assim, construindo as coisas com calma, mas quando chega depois do salto temporal, aí tem várias coisas que supostamente aconteceram, tipo, a relação entre as duas piorou e tal, e por que piorou? Não importa, passou 10 anos e elas agora... estão com o mesmo rancor e as mesmas mágoas de 10 anos. E não importa o que aconteceu durante esses... E o maior exemplo eu acho que esse equívoco no salto temporal é a construção do personagem do Christian Cole. Nossa, sim, eu não entendi. Que bizarro aquilo. É um personagem que eu não entendo até hoje. Tipo, o que aconteceu?
o que aconteceu, tipo, com ele nesses 10 anos. Aí eu acho, assim, que talvez a série, eles poderiam ter pensado, talvez, fazer uma primeira temporada menor, tipo, 5 ou 6 episódios, e só com as duas atrizes que estavam interpretando as versões mais jovens, né, da Alicent e da Rhaenyra. E aí depois já fazia uma segunda temporada e dava esse salto temporal e tal. Acho que nessa segunda parte eu demorei pra acreditar que aquelas duas eram as personagens, tanto que só lá acho que no episódio 8, que é o que tem a reunião é o episódio da grande família, que todo mundo se reúne, e aí o rei vai lá e diz: não, galera, vamos ficar na paz aí, cada um na sua e tal. Ali foi que eu comecei a comprar as duas novamente como as personagens e tal. Beleza. Tanto até que tem no último episódio tem um detalhe que eu só fui reparar depois que eu vi uma notícia em algum site desses nerds, que é quando o Hightower, né, a mão do o pai, o Otto chega lá, aí tá com um pedaço de papel, aí que porra de pedaço de papel é esse? É o livro, que ela arrancou a página quando era mais novinha. Isso, aí depois tá, olha aí. Tem uma cena que elas estão deitadas, assim, debaixo da árvore coração, aí a Rhaenyra tá lendo um livro, aí ela rasga essa página, é isso. Isso. E outro episódio que me incomodou, assim, que até então eu achava que a série era razoavelmente essa questão assim das sutilezas, de ir criando as coisas aos poucos e tal. Acho que é o episódio 7, que é quando a Rhaenyra e o Daemon resolvem se livrar lá do marido dela. E aí, tipo, falta 5 minutos pra acabar o episódio. Aí nesses 5 minutos, então, a gente decidiu, a gente vai se casar aqui, junta uma galerinha aqui, a gente já casou, não sei o que, deixa isso aí pro próximo episódio, velho, que agonia é essa? Foi uma corrida mesmo esse episódio. Aí você constrói as coisas e tal, e chega no final, faz de qualquer jeito. Não precisava disso. Mas os 2 últimos episódios foram interessantes, assim, eu achei bacana que dividiu, assim, o penúltimo episódio foi a história Os verdes. Isso, e aí o episódio seguinte foi o resto da galera. Isso eu achei que ficou bacana. Agora é isso, a série foi até esperta, né? Que criou essa questão do que a Elaine falou, né? Da briga lá dos dragões e tal, e deixou você com gostinho de, eu quero mais. Agora sim, agora você me convenceu. Eu preciso de 10 episódios pra você me convencer desse negócio, né? Mas enfim. Não, falando de design de produção ainda, só um adendo e de fotografia. Cara, que linda aquela mesa, a mesa da Pedra do Dragão, que acende com as velas embaixo. Que coisa linda, meu Deus. Sensacional aquilo. Sim. Fiquei com vontade de fazer isso aqui em casa, velho. Com mapa de Brasília ou com mapa de Westeros? Não, bota um mapão do plano piloto, assim. Verdade. Mas assim, o que eu gostei bastante da série foi isso mesmo, essa parte, assim, de algumas sutilezas, apesar de alguns momentos eles chutarem o balde, né, de recorrer, de sair correndo para resolver as coisas de qualquer jeito. Mas tem umas cenas bem bonitas. Tem aquele episódio que tá tendo uma festividade para comemorar o nascimento do filho lá do rei. Aí tem um negócio da caça lá, que tem que achar o cervo branco, não sei o que. Aí tem uma ceninha que tá a Rhaenyra e o Sir Cole lá na beira, assim, de uma montanha, assim, vendo verde. Aí de repente aparece lá o cervo branco. Tem umas coisas que são, assim, que são bonitinhas, mas tem as outras coisas que a gente vai falar aqui, das ressalvas, que infelizmente apagam muito disso. E só para fechar essa questão da parte técnica, aí já pegar o gancho para a gente começar a nossa discussão da questão da representatividade, é a questão a questão de que finalmente, né, tivemos em House of the Dragon uma mulher, né, dirigindo o episódio, teve mulher escrevendo o roteiro, e isso fez a diferença, assim, mesmo que
no final das contas, você tinha que se manter dentro daquele universo, dentro daquelas bizarrices, mas nesse episódio mesmo que a gente comentou da questão da virgindade, você vê que as cenas de sexo foram bem realizadas, porque era do ponto de vista... Era uma mulher que estava na direção, que, tipo assim, conseguiu ser sexy sem ser vulgar. E durante a temporada eles conseguiram isso, né? De tirar esse ranço do Game of Thrones, que apareciam umas mulheres nuas e que não acrescentavam muita coisa à série, né? E agora eles conseguiram, assim, mantiveram entre aspas, a putaria, mas com um pouco mais de pudor, mas sem deixar de cumprir o papel de mostrar a sexualidade e coisas do tipo. Achei isso bacana. Minha última birra da série é que com o compositor da trilha sonora, o Ramin Djawadi, que ele é o compositor de Westworld, que também é uma série que eu gosto bastante, e eu fiquei indignado que ele não se deu ao trabalho de compor um tema novo e usou a porra do mesmo tema lá do Game of Thrones. Tipo, velho, mudasse qualquer coisa assim, o tom um pouquinho, fizesse um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, qualquer coisa, mas aí a desculpa, é do mesmo universo, então a gente usou o mesmo tema pra dizer que é a mesma série. Porra, man, vai se foder. Eu gostei. Não, eu entendo a crítica, mas eu gosto. Também. Eu sinto, é uma coisa assim que me envolve, assim, me sinto em Game of Thrones, é afetivo, sabe? Toca a musiquinha, Isso. Acho que o objetivo é justamente esse, né? Pegar a galera os amantes de GOT e falar, você ainda tá aqui, segura aqui que isso aqui é bom, né? E aí pega a gente justamente pelo que a Bia falou, pela efetividade mesmo, né? Aí eu só Mas lembro você tem toda a razão, Ramon. Podia ter eu fiquei um pouquinho. Fiquei decepcionada, por exemplo, foi com a abertura, mas com a parte gráfica. Por quê? Porque eu não entendo pra onde que aquele sangue todo vai, entendeu? Eu não consigo acompanhar. Eu fico assim, gente, onde que é? Tem vários vídeos dessa galera mais ficcionada explicando todos os rolês ali, que tem vários easter eggs, né? O outro era fácil, era um mapa, cada hora ia se abrindo, né? Esse daí é um enigma, né? Pra decifrar ali quem é muito fã mesmo do negócio. Porque, inclusive, aquelas... É como se fossem o estandarte das casas, né? Numas chavezinhas que gira, assim, que aquilo eu nem sei o que é o nome, mas aquilo ali tem pelo que eu sei, é a representação de cada personagem. O que eu ouvi falar muito por alto é isso, mas tem os símbolos, só que você só decifra se você conhecer, né? Quem é quem pelo símbolo. E aí aquilo ali é a árvore genealógica do Targaryen. E aí, onde passa o sangue e o negocinho fecha, é quem já morreu, entendeu? E aí tem toda essa explicação, mas eu tô falando aqui por alto do que eu entendi, mas tem vídeos muito detalhados no YouTube que explicam. Muito bem. Tá certo, Só pra fechar esse negócio da trilha, eu lembrei que tem um episódio de South Park da época de Game of Thrones que aparece uma versão piada, né, paródia do George R.R. Martin, e aí tem uma piada que eles resolvem fazer uma versão da música, tema, só que como ela é instrumental, né, aí eles usam a palavra winner, que é pinto, né, em português, e aí faz a música tipo winner, 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 winner. Que é tipo, se você defina Game of Thrones em uma palavra, pronto. Você bota essa versão aí de South Park e pronto. Temos a definição do que é Game of Thrones. Então, muito bem. Então, agora já fizemos aqui um geral aí do que achamos da temporada, mas vamos ao que importa, né? A questão da representatividade feminina. Aí eu queria saber qual de vocês duas quer começar e vamos já começar falando da relação entre as duas, entre
a Alicent e a Rhaenyra, tipo, começam como amiguinhas, aí uma resolve pegar o pai da outra e até então tá de boa, mas aí vê esse negócio da virgindade. Me conta aí, o que é que você Então, eu quero começar, Ramon. Muito O bem, lance por é o favor. seguinte, a gente tem que deixar bem claro aqui para o ouvinte que a gente está falando apenas e se atendo apenas aos fatos postos na série. A gente eu não li os livros, a Elaine acho que também não. Então a gente não está fazendo correlações com os livros, do que foi posto nos livros e o que está na adaptação da série. O que eu acho importante pontuar antes da gente começar é que a gente está falando de uma série que se apresenta como, nesse momento, um derivado de Game of Thrones, que a gente sabe que cometeu vários erros na representação feminina, né? E traz para o foco e para o protagonismo duas personagens femininas muito fortes. Só que você olha no geral a série, e eu tava olhando isso, achei muito curioso, se você parar pra pensar, a maioria do elenco é masculino. E aí você tem apenas, pra gente falar de que são personagens que tiveram algum desenvolvimento que a gente possa destacar aqui, apenas a Alicent, a Rhaenyra e a Rhaenys, que é a rainha que não foi. Que ela tem um papel bastante importante, né, no desenrolar da trama política e tal. Mas se você olhar para a relação do elenco, quase todo ele, em peso, é masculino. E, né, até os filhos, né, quando muda vai dar o salto temporal. E assim, as mulheres, tem até uma das filhas da Alicent, que é uma que tem previsões, que faz... que ela é meio médium, assim, não sei se vocês já repararam isso, que ela é casada com a filha da Alicent, que é casada com, acho que é a Misária, né? Não sei o nome dela. Com Aegon? Que é casada com... É muito boneco, Então, fica muito num lugar de coadjuvante que a gente não tem muita informação. Ela não apareceu muitas vezes, mas os momentos em que ela aparece... Não é relevante pra gente destacar aqui, mas ela só, pra mim, ela só ficou na memória porque ela fez previsões do que ia acontecer. Ela aparecia em cena quando ela era muito pequenininha e aí falava alguma coisa sem sentido e que se concretizava em algum fato no futuro. E a Rhaelena, acho que não sei como é que fala. Com Aegon, eu acho. Eles são irmãos e a Rhaelena, sei lá, é casada com Aegon, isso mesmo. E aí, numa das cenas finais, ela prevê, né, quando ela prevê que tem a questão do dragão que vai sair do fosso, né, aquela previsão, ela faz uma fala que remete diretamente ao ato da Rhaenys no final, né, do final do penúltimo episódio. Então, o que eu queria destacar em geral é isso, pra gente ter posto que, tipo, é uma série que tem um protagonismo feminino forte, porém, não é um elenco que tem, assim, bastante mulher, né? Tanto que, né, a gente tem personagens femininas e uma diversidade muito bacana, né? Porque eu achei interessante eles representarem, eles Velaryon, pessoas negras e ficou muito bonito, assim, ficou muito... Cara, ficou interessantíssimo, assim, e eles são pouco explorados, né? A trama também não desenvolve muito ali a casa Velaryon, né? Que são os navegadores. E a Rhaenys é parte disso. Então tem as meninas, né, as netas dela, que eu não sei se na próxima temporada elas vão ter algum papel decisivo, mas eu achei, só tô lembrando delas aqui também, porque elas estavam prometidas para os filhos da Rhaenyra, e as duas se colocam, quando a Rhaenyra é coroada e ela tá na mesa lá da Pedra do Dragão, discutindo política com os homens, essa cena pra mim ficou muito marcante. Depois, se vocês quiserem voltar pra rever, que ela tá confrontando o Daemon e os outros carinhas lá, políticos, falando o que ela tinha que fazer e dizendo como ela tinha que agir, ela
coloca as duas futuras noras do lado dela e a Rhaenys está bem atrás. Então, essas mulheres é quem ela busca suporte nas mulheres que estão ali naquele cenário para ela poder se colocar, olha, mas eu quero fazer assim, entendeu? Eu quero que seja dessa forma. E isso para mim é bem emblemático. E representa o quanto ainda é desigual e desequilibrado, porque a sala cheia de homens só tinha essas mulheres, entendeu? Apesar de que a principal era a que estava tentando se posicionar, era a rainha, que estava tentando ser ouvida, né? E aí, o que eu queria começar pela Alicent e pela Rhaenyra. Eu não sei que parte a Elane depois deve comentar também, mas o que me incomoda é que toda a trama desse Fogo e Sangue, não sei se nos livros, mas na Casa do Dragão, na série, ela se desenrola a partir de uma rivalidade feminina. Porque o que se constrói é isso, e que é muito lamentável, porque é tipo um puta estereótipo negativo, né? Que a gente todo dia batalha para que os produtos culturais superem isso, façam diferente, vão, né? Para que a gente evolua nesse aspecto com um olhar muito mais sensível para, né, para a representação feminina. E aí vemos que, tipo, duas meninas que eram amigas da infância, por uma questão política na qual elas são envolvidas e manipuladas, elas passam e se tornam rivais. Num contexto em que, se você for parar para pensar, é até uma motivação muito rasa, né, Ramon? Que a gente vai chegar lá no episódio polêmico da virgindade. Se torna uma motivação muito rasa em detrimento da história que elas construíram como, né, convivendo juntas, uma amizade que veio da infância. E o primeiro ponto da rivalidade se constrói quando uma delas vai por debaixo dos panos sorrateiramente construindo uma relação com o pai da Rhaenyra, né, que é a Alicent manipulada pelo Otto. E aí a gente chega num ponto em que até que ponto essas mulheres são de verdade empoderadas, porque aí toda a trama se desenrola a partir de que elas foram manipuladas. A Rhaenyra nem tanto, porque ela se apropria muito da profecia, ela se apropria muito de legitimar a Casa Targaryen no poder, de dar continuidade à coroa. Ela se apropria muito dessa responsabilidade. Mas a Alicent e, em certa medida, a Rhaenyra também, elas são manipuladas por todo esse contexto, que é um contexto misógino, assim. E elas vão construindo as decisões delas em razão disso, assim, em razão do que os homens estão falando que elas precisam, como elas precisam agir. A Rhaenyra é um pouco mais rebelde, mas a Alicent nesse ponto ela é o exato oposto, então por isso que ela se opõe bastante, né? Porque a Alicent, ela se deixa levar por esse contexto. E quando ela acorda, quando ela se dá conta que ela tá que ela tá sendo manipulada e que ela não tem poder algum, já é tarde demais, né? Então eu acho que fica bem claro isso, e eu acho lamentável que toda a história se desenrole por conta dessa rivalidade, que as duas foram vítimas, na verdade. Elas foram vítimas de uma rivalidade que foi manipulada para elas, né? E a Rhaenys, aí vou falar um pouco da Rhaenys aqui, eu acho um personagem super bacana na história. Ela é muito interessante, apesar de que ela é super sabonete ali, mas você vê que ela tem uma sabedoria do que é uma vivência feminina no ambiente misógino. Ela passou, a gente não conhece o passado dela, a gente vê, ela entende que, pelo que se fala, que ela foi considerada para o trono, mas que ela não foi legitimada nesse trono por conta de que ela era uma mulher. Então, por conta dela ser mulher, ela não pôde assumir o trono de ferro. E mesmo assim, ela carrega dessa experiência uma sabedoria que ela passa ali toda essa sutileza da construção da política que ela
passa para Rhaenyra, quando ela fala com o marido, o Valerion lá, quando ela convence as pessoas, ela tem muito traquejo político, ela tem uma sabedoria e uma consciência de como que o jogo tem que ser jogado, por isso que ela é um puta personagem, um personagem mega estratégico. E todo mundo ficou assim meio decepcionado quando ela pegou o dragão, fez todo aquele escarcéu e não meteu um Dracarys naquela galera. Tipo, mas ali ali você coroa a construção do personagem, né? Como, tipo, ela não é uma pessoa que vai tomar uma atitude impensada. Ela vai lá pensar e... Não, peraí, gente. Vou só aqui dar um aviso... E ela não age por impulso, ela age muito mais com o conhecimento e a sabedoria que ela carregou de tudo isso que ela sofreu dos bastidores, dali do reino ali, que ela viu, que ela conheceu, que ela acompanhou de perto, o reinado do Viserys, né, que ela viu muito. Então, pra mim, ela é uma personagem bastante intrigante. A gente nunca sabe de quem ela tá do lado ou se ela só tá batalhando por ela mesma. E tá tudo bem mesmo, né? Então, faz parte. E é isso, eu acho que essas personagens que a gente vale pontuar. Tem também uma outra personagem feminina que tem um certo destaque, mas é totalmente assim, meio que deixada de lado, poderia ter um aprofundamento maior, que tava até pesquisando aqui, o nome da personagem é Mysaria, que é a... Mysaria é quem é Mysaria? Ela é a... Mysaria era a amante do Daemon. Isso, que ela tem até uma... verdade. Ela apareceu tem até nos primeiros episódios, né? E depois ela aparece nesses últimos que ela faz lá a negociação para devolver o menino lá, o Aemon. É ela? Eu não fiz essa conexão. Justamente porque a série não explorou essa personagem direito. Tá Logo vendo? nos primeiros episódios tem a cena mesmo que ela tá conversando com o Daemon, né? Que o Daemon vai lá, assume lá o Dragonstone lá e leva ela dizendo que é a mulher dele, que vai ter um filho, só que ele é casado, né? Aí ela vira e fala, pô, você tá aí, tipo, falando por você e tal, mas, tipo, eu não quero ter o filho com você, tipo... Eu não quero ser escravizada, eu lembro. Isso. Ela foi bastante, né? Eu acho que é uma personagem que foi negligenciada na série, acho que... Eu não reconheci que era ela, muito interessante, né? E ali naquela cena com Otto, ela também demonstra que ela também tem toda essa perspicácia, né? Essa sagacidade da política que tem que ser feita, né? Sim, sim. A gente pode fazer assim uma sessão de futurologia, né? Tentar prever o que é que a série vai fazer, e é isso que você falou, né? Pode ser que, assim, tenha sido proposital essa primeira temporada ter mostrado, assim, as mulheres tentando sobreviver no mundo cruel dos homens, blá, 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 para quem sabe em futuras temporadas, assim, elas assumirem o protagonismo, né? Principalmente protagonismo mesmo, né? Das tomadas de decisões das coisas, né? Como a Rhaenyra e a Alicent. E aí pode ser que a questão até a guerra, né? O conflito tenha, assim, rumos inesperados e diferentes, justamente porque talvez tenham mulheres no comando, não sei. Mas foi pura especulação, pode ser que no final seja a mesma merda lá e pronto, e a gente tem que mais é que reclamar mesmo. E você, Elaine, conte aí um pouquinho pra gente, para continuarmos com a nossa discussão sobre o tema da representatividade. Bem, eu concordo bastante com a Bia, né, que é bem lamentável esse lance da rivalidade feminina. Eu não tinha tido esse olhar da rivalidade feminina, engraçado, né, causada pelo mundo masculino, que é, assim, opressor, né, ali. Elas são em menor número, óbvio, né, e elas fazem, de fato, concordo mesmo com isso. O que eu também tinha percebido e que me causou um incômodo nesse lance delas, dessa rivalidade feminina, é que eles, para mim, o meu entendimento, eles também mexeram com uma rivalidade feminina assim bem
bem do patriarcado mesmo, bem de invejinha, assim. Então, a Alicent foi lá, né, ser manipulada pelo próprio pai, casou com o rei. Tem um episódio que, inclusive, mostra bastante, assim, esse rancor da Alicent, enquanto ela está lá na cama com o pai da Rhaenyra, né, o velho caquético, cheio das perebas nas costas, né, em cima dela. Não sei se vocês se recordam dessa cena horrorosa. E a Rhaenyra lá, tipo, escondida na cidade, na balada. Explorando a sexualidade, né? Exatamente. Os caminhos delas foram traçados de forma diferente por causa que as decisões foram todas muito manipuladas por quem estava em volta, assim, né? Sim, no caso da Rhaenyra, o Daemon, né? E no caso da Alicent, o Otto, né? É justamente o episódio da virgindade. Se eu não me engano, até na montagem desse episódio, eles ficam alternando entre a Rhaenyra fazendo sexo pela primeira vez lá com o como é? Christian Cole. Isso. E aí a série faz questão de mostrar, né, na montagem, enquanto ela tá lá fazendo caras e bocas de que tá sentindo prazer, que tá se divertindo, enquanto isso a outra tava, tipo, lá, tava dormindo, aí alguém, velho, acorde aí que o rei disse que tá querendo dar uma bimbada. Aí ela, tá, entra aí, tipo, abre as pernas e diz, vai lá, faça seu serviço aí que eu quero dormir. Então, essa é uma das formas que a série usa pra mostrar a diferença entre as duas, né? Enfim. Não, a diferença e o rancor da Alicent, né? Pra mim fica muito claro que o rancor da Alicent, ela só ficou tão putaça com o fato da Rhaenyra ter mentido sobre se era virgem ou se não era virgem. Eu entendo que para mim ficou parecendo que eles queriam causar esse lance bem de invejinha mesmo, entendeu? Que hoje em dia, desde sempre, né, o patriarcado vem com essa história, vem colocando uma mulher contra a outra por causa dessa babaquice de rivalidade feminina, né? Essa falta de sororidade, esse negócio de que uma tem que estar sempre melhor que a outra, uma tem sempre que ter um marido melhor que a outra, uma sempre tem que... Então, se você tem uma coisa que eu não tenho, eu quero que você não tenha essa coisa. Então, isso de fato, assim, também me incomodou muito mesmo, esse lance de ficar parecendo que esse rancor, e aí passaram-se 10 anos, tanto é que eu fiquei pensando, porra, mas também 10 anos depois ainda tá com esse rancorzinho, assim, porque a menina ia pra balada, e você, porque a Alicent, nesse episódio aí, que a gente tá comentando, ela fala bastante, assim, você faz o que você quer, né, Rhaenyra? É meio que um rancor da liberdade que ela queria ter, e que a Rhaenyra, apesar de não ter uma liberdade, ela conseguia desfrutar, né? De um certo... e que na verdade era só meio que mais assim, o jardim do vizinho também tá sempre mais verde, né? Porque a vida da Rhaenyra também não é lá essas Coca-Cola, né? Mas ela pegava quem ela quiser, né? Exato. E a outra não podia falar nada, porque o rei ia defender ela sempre, né? Exato. Então, chamando ela de mimadinha. Então, isso eu achei paia mesmo também. Então não é pior do que o rancor do Christian Cole, que esse, pra mim, eu acho que... Exato. Meu Deus, assim... Tipo... Esse daí, olha, pra ser bem sincera, esse daí é o único rancor que pra mim faz sentido nessa merda mas toda. Mas foi só uma sentada, o cara ficou apaixonado daquele tanto. Então, amiga, aí é que tá, veja bem, entendeu? O cara não ficou apaixonado. Isso daí é só um rancorzinho de um macho hétero, topzera, branco, cisgênero, que foi rejeitadinho, entendeu? Ai, mas o meu pau é bom demais, você não quer meu pau? Então, não, querido, eu tenho todos os pau que eu tenho o pau que eu quiser aqui, amigo, você não tá entendendo, né? Você é dona desse canavial de pau aqui, meu amigo. Exatamente, velho. Então, assim, tipo, não, mas vamos casar, e ela ainda assim, meu amigo... Veja bem, quem é você na fila do meu pão? Eu tenho um dever para cumprir, que é ser rainha. Aí você tá me pedindo para eu abandonar todos os meus sonhos, né? Todos os meus compromissos que eu tenho para casar com você. Não, eu botei muita fé na Rhaenyra nesse episódio em que ela dá esse aguenta no Christian Cole. Exatamente. Fala, meu amigo. Meu anjo. Você não tá entendendo. Tipo, meu anjo, você se toca, né? Então, assim, e é engraçado, né? Assim, engraçado. E isso subverte um pouco o padrão, assim. Exato, é isso que eu ia falar agora. É curioso como os homens fazem isso com as mulheres o tempo todo,
E você não vê a mulher aí passando 10 anos rancorosa, né? Porque o cara falou, minha filha, eu tenho amada, eu tenho meu anjo, eu tenho um dever a cumprir, eu sou rei, não posso, me desculpa, você foi só mais uma na fila do meu pão e eu vou aqui ser rei. Entendeu? E você não vê essa reação do cara. Então, essa reação do Christian Cole é a que mais faz sentido pra mim, porque a do macho hétero tóxico, entendeu? Doidinho, porque levou um baita de um pé na bunda. E ele não levou só um pé na bunda, né? Ele, tipo, a menina tem um propósito, né? Não, meu filho, não é só que eu não te quero, eu realmente tenho um propósito de vida, e esse propósito de vida, ele não é você. Aí o cara bugou. Não, ela até foi legal, ela falou assim, mas se você quiser, é isso que eu tenho pra te oferecer, você vai ficar lá, a gente vai se pegar de vez em quando, e é isso, tá ok. Mas ele queria nada além, exato, e nada além do que todos os outros reis fazem, né, e já fizeram, tipo, tem todos os reis que a gente viu Game of Thrones, o Baratheon lá, tinha milhares de amantes. Ele não queria só exclusividade. Ele queria que ela dominar tudo e ficasse de pé de igualdade com ele. Nós não temos nada e vamos construir tudo junto. Ele não queria pé de igualdade, amiga. Ele queria subjugação. E aí, como ela... Exatamente. Tipo mas como ela não abre mão do poder que ela tinha... Porque ele ia sempre ficar numa posição de subalterno. Não deu conta, né? Não quero que... Não dá, aí buga. O homem aí não dá. Consegue ficar, né, na posição de subalterno. Exatamente. Diga, Ramon. Não, corroborando aí com o negócio que a Elaine falou, que realmente o rancorzinho dele é o que faz mais sentido, tanto que um outro cavaleiro vai lá e assume o posto dele, né? De ser o amante da E fica de boa, apaixonado, tem um monte de filho e é isso. Não, então, aí por isso que ele fica ainda mais #chateado, que tipo, pô... Podia ter sido ele, se ele não fosse idiota, imbecil. Aí ele, tanto que tem aquele episódio, acho que é logo no 5º episódio, tem lá o negócio que ele faz lá, provoca o cara só pra dizer que ele é o machão, tipo, otário, não sei o quê. Antes do salto temporal também, ele vai lá e mata o amante lá do marido de Rhaenyra, não sei o que, enfim, é isso mesmo que vocês falaram, comportamento heterotop. Heterotop tóxico, e pra mim a maior vingança é que esse filho da puta, se Deus quiser, ele vai passar até o final, ele passando essa vergonha, entendeu? Vai segurar até o final! Até o final! Tem uma coisa que eu acho curiosa também, é que tem no universo de Game of Thrones, tem o boldo bom da pílula do dia seguinte, né? Toma um chazinho e pronto, não engravida. Mas fazer a porra de uma cesárea ninguém sabe fazer, né? Porra, exato. Que nos leva chama o dragão ali pra depois faz como é que chama? Dá uma queimadinha ali pra fazer a fissura, pronto, acabou, resolve o problema. Cauteriza. Isso, exatamente, cauteriza, é bizarro. Tem outra coisa também da não satisfeito, né, em criar essa intriguinha entre as duas. Depois, quando vem a nova geração, né, os filhos de cada uma, quando tem lá o episódio do rei que diz: vamos, senta todo mundo aqui, é uma grande família, não sei o que, blá blá blá, e todo mundo faz as pazes. Amiga, eu gosto muito de você, desculpe esse rancorzinho aí, não tem nada a ver e tal. Mas aí passou 5 minutos, aí os filhos, porra nenhuma! E aí começa a treta de novo, tipo, a treta passou para a próxima geração. De quem é a culpa? Das mães. Sim. É bizarro isso. Isso é bizarro mesmo. Isso é bizarro, e é outra coisa que é bizarro, mas a gente tá pulando aqui a parte da polêmica da virgindade. Mas que isso se conecta com o que eu vou falar lá adiante, que é a questão de que, olha que injusto que é que todas as... Você percebe que as decisões políticas acabam estando atreladas às decisões por conta dos vínculos maternos dessas mulheres. Tipo, a Alicent, ela toma uma decisão de que ela tem que, a qualquer custo, fazer o Aegon rei, porque ele é filho dela. E aí a Rhaenyra vai agora mudar toda a estratégia de guerra porque o filho dela foi morto. E isso foi um
entendido como um ato de guerra, né? Uma provocação. Sim. Mas porque são filhos, né? E porque elas são mães. E aí você vê aquela cena final da Rhaenyra virando, que ela tá de costas, que ela vira e você vê ela possuída no demônio. É aquilo ali, é o que ele quer dizer, que ela tá agindo com um instinto materno. Agora ela vai deixar de ser a Rhaenyra, rainha, que age e toma decisões pensando no bem-estar da nação, né? Do pensando reino. na política, em ter quem governar depois e tentar construir alianças e deixar a política de lado, porque agora eu vou meter o Dracarys em todo mundo porque meu filho morreu. Então, assim, você reduz... Olha como é injusto, porque você reduz as personagens, a tomada de decisões dessas personagens ao emocional delas, ao vínculo materno, à questão emotiva e afetiva maternal. Você tá construindo uma puta personagem super complexa, que ao longo de toda a temporada, tô falando da Rhaenyra, ao longo de toda a temporada ela se apropria dessa, como a Elaine falou, né, dessa eu preciso ser rainha, dessa responsabilidade que vai ser passada do pai para ela se apropria disso, ela quer muito isso. E ela se prepara ao longo de toda a vida dela para esse momento. E quando esse momento chega e ela tem condições de fazer tudo que ela aprendeu com o pai dela, aí às vezes parece que, tipo assim, não, vamos virar a chave dessa personagem aqui. Não, mas porque ela é mãe. Se matar o filhinho dela aqui, ela vai... Aí a coisa toda desanda, entendeu? Tipo, aí ela deixa de ser uma pessoa racional e as suas ações passam a ser pautadas apenas pelo emocional. E a mesma coisa. Ou seja, ela vira um homem. Sim, é isso que eu ia falar, que é tipo... talvez a teoria do negócio é que, tipo, por mais que a mulher tente ser racional, não sei o que, dentro do universo masculino, que o cara lá da testosterona, que ela, vamos atacar todo mundo, destruir tudo, ela, não, peraí, calma. Mas aí tocou no lado pessoal dela, né, do filho, aí pronto, aí agora ela pode chegar lá tomar no Dracarys. atitudes impulsivas, né? Então, que aí se justifica. Que se justifica. E a gente vê também que as decisões da Alicent, também muito impulsionadas por isso, vai ser muito no instinto de defesa maternal, porque ela acha que se ela não legitimar os filhos dela, os filhos dela vão ser perseguidos, porque quando o rei designou a Rhaenyra para ser a herdeira do trono, o Otto incutiu nela a ideia de que se ela não buscasse legitimar o Aegon, eles iam ser perseguidos e mortos, porque a Rhaenyra só poderia governar se eles não existissem. Sim. E aí ela traz essa mensagem e, manipulada de novo, ela age por instinto de defesa dos filhos, entendeu? Não, e aí, Bi, ainda tem também uma conversa que eu não sei, acho que vocês vão lembrar, uma conversa que a Rhaenys teve com a Alicent, que eu acho que quando a Alicent vai tentar pedir o apoio da Rhaenys, e a Rhaenys dá assim, uma... Tipo assim, cara, você não entendeu nada, né, velho? Você tá batalhando por quem? Você tá batalhando... Você vive para os homens, vai entrar numa guerra por causa de outro homem, ainda que ele seja seu filho, né? Tipo, e acho que na hora que ela pergunta assim, você já pensou em você ser rainha? Esse diálogo é ótimo. E aí que eu falo que eu acho que a Alicent, ela chega a despertar pro fato de que ela tá sendo manipulada e que ela precisa tomar decisões por ela mesma. Só que aí é tarde demais. A Rhaenys, eu acho que faz ela dar esse clique também, entendeu? Sim, ainda tem até... Aí no penúltimo episódio, ela abre um pouco os olhos e começa a questionar também o próprio pai, né? Aí vai lá, tem a disputa de quem vai achar o rei lá primeiro, não sei o que, que é muito bizarro. Mas quando ela se levanta contra o pai, eu acho que já tá... A situação que tá posta já é muito... que ela tá envolvida, né? Já é muito difícil dela contornar, assim. Tanto que você vê, ela é uma pessoa manipulada pelo pai, mas no momento em que ela tenta se rebelar contra o pai e se impor as próprias vontades, né? Ela
para isso, ela precisa ceder à manipulação daquele fofoqueiro lá que cobra coisas sexuais em troca para dar informações para ela, entendeu? Sim, esse personagem bizarro, né? É tipo assim, os caras estavam escrevendo os personagens e aí tipo, porra, mas lembra que em Game of Thrones sempre aparece assim, aquele cara que é o bizarro, escroto. Por quê? Porque ele é e acabou. Quando apareceu esse cara na série, eu falei, de onde surgiu esse boneco? Que porra é essa? Aí depois, aí tem a cena bizarra que a Alicent tá lá negociando com ele, né? Que é tipo, agora ela não confia mais no pai, ela tá confiando nele e no Sir Colin, aí vai e faz aquele negócio bizarro que ela mostra o pé e o cara tá lá se divertindo sozinho. Eu, pô, meio que coisa tosca, né? Mas... Pra você ver como ela tá tão... Como essa personagem ela foi colocada numa redoma de manipulação, assim. Ela mesmo quando ela acha que ela tá no controle, ela também tá sendo manipulada, entendeu? Sim, com certeza. Mas vamos seguir aqui com o que você tinha falado da pauta, né? A gente já citou algumas vezes aqui o fatídico episódio 4 que fala da virgindade. E nesse episódio também a gente vê a questão do quanto fica o sentimento... além de tudo isso, né? Da questão de ser a mulher no universo dominada pelos homens, patriarcado, não sei o que. Ela ainda, a Rhaenyra... ainda tem um sentimento de culpa muito forte, porque fica a questão de que tá rolando todo esse conflito, todas essas tretas, porque o pai dela decidiu que ela vai ser a herdeira, né? Aí tem quando ela tá passeando lá com o Daemon pela cidade, eles veem uma peça de teatro, e aí a peça de teatro mostra, né, como seria, dão uns bonequinhos lá, como seria se ela assumisse o trono e, tipo, a população também não aceita, aí fica aquele discurso, não, o Daemon não, você tem que, pra pessoa ser governante, você tem que botar medo na população, senão ninguém te respeita e tal. Ou seja, ainda além da questão da virgindade, ainda vem essa questão da culpa. Mas me contem aí a gente discutiu um pouco sobre isso, né, no nosso grupo aqui do Fala aí, WhatsApp. Aí me contem aí dessa polêmica da novela da Globo de 30 anos atrás, que nem Damares mais fala sobre virgindade, mas Game of Thrones, House of the Dragon, achou que era um episódio inteiro a isso. Esse que foi mais episódio, absurdo. Mas, não, velho, foi o episódio inteiro. O episódio inteiro girou em torno desse tema, era se a menina era virgem ou não. Não, depois que ela... E os desdobramentos também, né? Exato. Então... eu digo metade só porque, assim, a primeira metade é ela dando um rolezinho, passeia, quer pegar o tio, aí o tio se sai, ela volta pra casa, aí já tá na metade do episódio, que já teve tanto embromation, aí depois que aí vem... Mas é porque era tudo uma preparação pra falar disso, exatamente, né? Então, assim, eu achei bizarro, eu confesso que eu fiquei muito incomodada. Na hora eu até comentei aqui com meu marido, eu falei, gente, não tô entendendo, porque... o GOT tinha muitos defeitos mesmo, assim, né? Toda aquela problemática dos corpos femininos aparecerem nus, assim, simplesmente pra nada. Estupro, né? Exatamente. Mas, pelo menos, assim, realmente, essa problemática nunca teve. E, inclusive, eu presumia que isso era um assunto muito superado mesmo, assim. Porra, que legal, né? Porque esse negócio de virgindade é uma hipocrisia, né? E tudo. Agora, se a gente for pensar bem também, de fato, em Game of Thrones não existiam aí personagens mulheres aí, assim, de peso, né? Para que isso fosse uma problema... Ou na idade, né? Não tinha personagens femininos que tivessem a idade para... A Sansa... É isso que eu ia falar. Sansa, mas aí teve não discutiu sobre isso. Ela foi lá, mas ela era tão novinha e teve aquela cena
horrorosa de estupro na Exatamente. Então, assim... E no lugar da virgindade, já mostra logo o cara sendo escrotão, aí você nem lembra que tinha esse detalhe. Não tinha nem esse detalhe, não tinha essa abordagem, né? Então, assim, eu acho que o House of the Dragon, ele vem trazer esse lance... Ele tem várias problemáticas, o House of the Dragon, né? Que eu acho, assim, bem incômodos. Como, por exemplo, a cena... a cena de... eu fiquei... Não é nem a cena de estupro, eu fiquei profundamente... Só vou trazer uma pitadinha aqui, depois se vocês quiserem discutir. O rei lá falando, a menina contando, a criada contando que ela foi estuprada pelo garoto lá, o tal do Aegon, que é o futuro rei, né? Então eu não sei se vocês se recordam disso, me deixou profundamente, assim, incomodada, assim, e como isso é tratado de uma forma, assim, tipo, dá uma moedinha lá pra menina e tá tudo bem, e ninguém fala disso, não sei. E aí vem esse negócio da virgindade, que é porque, assim, eu tô falando isso pra dizer que tantas outras coisas chocam mais do que isso, né? Exatamente, assim, e a gente ainda tem que ficar... chocar. Exatamente, e a gente ainda tem que ficar assim, caralho, eu tenho muita coisa pra problematizar nesse seriado, eu ainda tenho que ficar problematizando essa merda de virgindade, já tá totalmente ultrapassado. Passaram um episódio, deve ter custado caro aquele episódio, gente, porque, né? As coisas custam caro na HBO, então você ficar passando o episódio inteiro pra ver se a menina é virgem ou se não é virgem, e ainda no final ainda juntar essa rivalidade feminina aí, de meio de invejinha, aí lá, tá com inveja porque a menina transa com quem ela quer, e eu tô aqui com esse velho babão do meu lado, né? Então eu realmente fiquei indignada, fiquei assim... E essa fofoca que é criada pelo Otto acaba gerando todo aquele... O rompimento definitivo da Alicent com a Rhaenyra é decorrente dessa fofocaiada aí. Exato. E tudo em torno de a virgindade, pra quem que a menina deu, pra quem que ela não deu. Eu acho isso simplesmente um ultraje, gente. No século XXI, a gente tá assistindo um seriado. Mas esse seriado se passa em... Não sei, meu filho, o seriado não se passa em lugar nenhum, entendeu? Não se passa em lugar nenhum, porque essa terra nem existe, o dragão também não existe. Então não se passa em lugar nenhum. Então não tem nada que obrigue que isso tenha que ser um tema ou que tenha que ser uma questão. Exatamente. Não tem nada que dizer é só mais uma decepção mesmo de que você vê de quem tá escrevendo essa porra desse roteiro e essa merda desse livro é um cara, né, ou vários caras altamente machistas e bastante misóginos, né? E superficiais, que não se dão ao trabalho de construir algo genuinamente novo, né? Que você tá adaptando, mas você pode adaptar e criar em cima daquela obra coisas que possam, né, agregar mais, né, até criar mais identificação com o público, pensando todo nesse contexto que a gente vive hoje, entende? Preguiça, roteirista preguiçoso. Exatamente. Com certeza. A minha palavra para isso, e aí vocês já vão ter a resposta, é indignação. O que é indignação, Elaine? É meu pau em sua mão. E é curioso também nesse episódio que entra a discussão lá do rei com o irmão, né? Que até então fica subentendido que foi o tio, né? Que supostamente tinha tirado a virgindade. Tá vendo? Não choca a questão de ser tio. Não, na verdade... Mas choca a virgindade da menina. Não, exatamente. Na verdade, entra essa polêmica, ele fica #chateado, né? Tipo, pô, você é meu irmão, velho. Você vai lá e pega minha filha, porra é essa? Mas tipo... Não, é só porque transou. Isso, se quisesse casar era nenhum, entendeu? Tanto que depois casa e fica, pô, agora eu achei massa, que bom que vocês resolveram se casar. Demorou, hein? Porque vocês não resolveram fazer isso 10 anos. O incesto é muito ok. Mas, não, pelo menos tem... Mas depois do casamento, gente, pelo amor de Deus. O incesto é algo que eu já disse pra vocês, né? Que realmente me incomoda profundamente. Mas, de fato, assim, fica difícil retratar a família Targaryen sem falar em incesto mesmo. Porque é como o George Martin escreveu, né? A família Targaryen. Eles realmente se casavam entre si para que a linhagem continuasse pura. E no caso, nesse caso da Rhaenyra com Daemon, nem se toca muito nessa questão de que
é um casamento arranjado para manter a linhagem. Em nenhum momento, e nem isso é proposto, tanto que o rei não queria, saca? Isso a química e um envolvimento que surge entre eles. Desde o início, né? Isso é TV ali que existe uma tensão sexual, existe uma química, existe um envolvimento desde quando ela era muito novinha, assim, sabe? E aí isso vai só sendo... Que, aliás, Bia... reforçado ao longo da trama, né? E chega ao momento que eles se unem. O cara mata a própria mulher. Ela dá um fim no marido para os dois poderem ficar juntos, entendeu? É muita vontade de casar. É muita doideira. Aliás, a outra problemática que você acabou de mencionar aí, que eu acho também que é bizarra e meio que ninguém comenta, é o lance das moças serem muito novas. Aquele velho daquele rei conversando com a criança de 11, 12 anos, que era a filha lá do... Pedofilia é ok também, viu? Mas Deus me livre a menina não ser mais virgem, não é mesmo? É uma... Mas nisso aí até a série mostra uma suposta integridade do rei Viserys, né? Que ele fala... Tipo assim, ele sai pra conversar, você vê que ele tá... incomodado. Constrangido, depois ele, tipo assim, ele faz a cara de, né, tem limite, né, tipo, não dá não. Hoje não, Faro, daqui a uns 10 dias, quem sabe. O Viserys é um personagem, eu acho que um dos melhores, né, eu acho que ele... Caralho, o cara é muito ambivalente, né? Porque, tipo, tem o primeiro episódio, a gente termina o episódio odiando ele, porque é o cara que mandou matar a mulher pro filho nascer, saca? Tipo... Sim. E aí, no meio da trama, você vai vendo que ele tem decisões ponderadas, então ele é um cara ok, mas ok até... Como é que é o manual de valores dessa família? É uma coisa muito flexível, assim. Você fica sem entender, né? O cara tem umas regras que funcionam e outras que ele abre mão no meio do rolê ali. Inclusive esse primeiro episódio aí já entra até o gancho para outra coisa que tá aqui na pauta, que é a questão da fetichização, né, do sofrimento feminino, né, somente nas cenas de parto. E é curioso isso aqui, assim, nesse primeiro, acho que é logo no primeiro episódio, né, mostra essa questão dele tomando essa decisão de que quem que você quer que sobreviva, a sua esposa ou que a gente não entende por que diabos que estão perguntando para ele, não é mesmo? Sim. E aí a cena mostra, né, esse primeiro episódio até que não mostra tanto, mas mostra, né, a barriga sendo cortada, não sei o que. Mas e aí lá na frente, no salto temporal da metade da temporada, tem o parto de Rhaenyra, que esse é mais bizarro e mostra ela lá sofrendo, blá blá blá, que para depois mostrar ela o rancorzinho que ainda tem entre as duas, que ela, não, eu vou pegar meu filho e vou andar até lá para mostrar pra rainha, blá 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 blá, que eu fiquei, pô, man, que merda isso, tipo, por quê? E não satisfeita, depois a série vai e mostra esse tema de novo, o negócio de escolher entre a criança e a mulher, que é agora dessa vez com o Daemon, quando ele casou lá com a prima, não sei o que, e a pobre da mulher é mal explorada, né, que ela vai lá, perde a criança, depois se mata e fica por isso mesmo, não explora o que levou ela a fazer isso e tal. Enfim, eu queria saber de vocês dessa questão aí, desse feitiço. Isso me incomodou de cara, assim, sabe? Já o primeiro episódio eu achei over, não acho que acrescentou o quê no desenvolvimento desses personagens. Eu achei, olha, se você parar pra pensar, o começo, o primeiro episódio, um parto e um bebê morto. E encerra a temporada com um parto e um bebê morto. E no meio da temporada a gente também tem um nascimento que vingou e um nascimento que não vingou. E uma morte grotesca, assim, de um suicídio, né? Então, assim, são cenas que, tipo, bicho, tem poucas personagens femininas e você acaba agregando nelas essas questões que são super violentas, assim, do cotidiano da maternidade, a violência obstetrícia, tipo,
Pra quê? O que isso acrescenta ao roteiro? O que isso ajudou na construção das personagens? O que isso agregou? Eu não sei. Sinceramente, eu não cheguei a nenhuma conclusão sobre isso. Eu acho que esse, assim, eu só consigo pensar que é um fetiche, porque é muito sangue, é sempre muita dor, um excesso de, sabe? Pra quê? Por que você tem que mostrar a mulher sangrando, aqueles cortes, aquelas cenas muito, sabe, detalhadas desse tipo de procedimento? Para mim é fetiche, só pode ser fetiche. Entra tanto fetiche quanto, tipo, um pleonasmo visual, tipo assim, você tá assistindo a série, você já entendeu que a série se passa num mundo dominado por homens, que as poucas mulheres que tem estão aí se lascando para tentar ter alguma relevância, né? Mostrar sua importância. Você já entendeu que elas estão se fudendo, que elas estão passando por sofrimento, sentimento de culpa. Você precisa ser mais literal do que isso. É por isso que eu acho interessante. É por isso que eu falo que, tipo, no início a série tentava ser um pouco mais sutil nessa parte técnica, mas aí depois tem momentos que alguém liga, não, velho, já que não pode mostrar mulher pelada, então vamos mostrar sangue, sei lá, alguma bizarrice desse tipo, principalmente para chocar o público masculino, não sei se... Eu vi uma crítica que falava assim, que tem uma fala da mãe da Rhaenyra no primeiro episódio, que antes dela, né, ter o parto, acontecer aquilo tudo, aquela tragédia, elas duas conversam, acho que até aquela cena que ela tá na banheira e tal, não sei, elas duas conversam e aí a mãe dela fala muito pra ela que o lugar da mulher é esse, é o lugar de gerir os herdeiros do trono, e que ela em algum momento vai se ver nesse lugar, que ela inevitavelmente como mulher ela vai ser essa pessoa, ela vai ser a pessoa que vai gerar os herdeiros, então ela tem esse diálogo, e aí quando você a gente poderia relevar que talvez o parto da mãe dela pudesse ter essa conexão no roteiro com o final, que é, tipo, a Rhaenyra assume a postura de também, além de gerar herdeiros, eu também tenho que assumir o poder. Então, eu consegui juntar as duas coisas. Eu consegui fugir do estereótipo que me foi predestinado. Eu sou uma exceção nesse contexto. Então, se você pensar bem, poderia, mas assim, forçando uma barra, sabe? Tentar construir essa conexão lógica de ter esse parto meio violento, assim, para que ela pudesse ter esse despertar de que ela vai obrigatoriamente assumir um papel como mãe, mas também vou me apropriar do trono, entendeu? Mas assim, né, vamos combinar que não precisava. Eu confesso que eu até gostaria de escutar alguém que fosse mãe, assim, que estivesse assistindo, né, House of the Dragon, para de repente trazer esse olhar aí, porque eu também fiquei bastante incomodada mesmo com as cenas de parto. Eu não vi muita necessidade mesmo de mostrar tanta dor. Não sei, assim, realmente para mim não fez muito sentido. A gente sabe... Todo mundo sabe que partos são doloridos, assim, eu acho que... É como se isso fosse uma condição para que a mulher pudesse se empoderar, ela precisa passar por uma condição de dor e sofrimento, ela precisa passar de uma violência, uma coisa muito sangrenta, para ser merecedora, para merecer esse fica parecendo alguma coisa meio nesse sentido da meritocracia mesmo, não né? Mas é muito ruim isso, mas vamos combinar que é muito ruim isso? Não, é péssimo, porque... Você deslegitima quem não passa por isso, né? Exatamente, você não legitima quem não. E aí, quem não quer ser mãe? Quem não tá afim, né? Os caras já nascem legitimados, igual a Rhaenyra fala em algum momento pro pai dela, do tipo, pô, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? O reino tá aí cheio de herdeiro, aí, entendeu? De bastardo, né? Porque os caras saem, trepa com geral ali na cidade,
E tá tudo bem, ninguém fala nada. Agora eu não posso dar uma escapulidinha que todo mundo fica o olho pra mim. Então os caras nascem legitimados porque eles são homens e a mulher fica parecendo que é essa mesmo, assim, a intenção dos caras. A mulher, para se legitimar como alguém empoderada, precisa passar por uma caralha de um parto. E pelo jeito precisa só passar pela caralha do parto, não. Alguém precisa morrer. Ou a própria mulher ou o bebê, né, também. Sim, sim. Eu até lembrei que tem uma série chamada The Great, que mostra a história de Catarina Grande, e é curioso que quando ela engravida, vai ter o filho, vai ter que fazer o parto, e aí é montado tipo num salão, ela fica a cama, o lugar onde ela vai ter o filho fica no centro, e é montado tipo uma arquibancada para poder os nobres assistirem ao parto, porque para ter a garantia de que ela realmente foi ela que teve o filho, que tipo ela não enganou ninguém, tipo tem que toda a classe nobre assistir o parto para poder legitimar o negócio. Então que bizarro. Mas obviamente que nessa série não é que nem House of the Dragon, não mostra assim os detalhes bizarros, mas a situação em si já é bizarra. Aí justamente a situação em si já é incômoda, isso, desconfortável, então já é assim. Tudo bem que Game of Thrones tem essas cenas grotescas, meio gore até, né? Tem aquele episódio lá que o Christian Cole destrói a cabeça, desfigura o sujeito lá, que também achei bem desnecessário, assim, vamos confessar, né? Tipo, tudo bem que tem o casamento sangrento lá em Game of Thrones, né? O episódio clássico do casamento sangrento, mas assim, tipo, cabeças rolando, mas em plano aberto, não tem o mesmo efeito de que uma cabeça sendo esmagada em plano fechado, né? Vamos combinar. Sim. É outra coisa aí que do casamento, né? Tipo, o George R.R. Martin também teve algum trauma de casamento, né? Que todo casamento que tem vai ter alguma comemoração de alguma coisa na série, você já sabe que vai ter treta. Casamento igual tragédia, né? Isso. Inevitável. Ele tá passando uma mensagem. Sim, exatamente. Aí, será que por um lado ele tá... a forma dele de mostrar ser feminista, bem entre aspas, né? Tipo, ele é contra casamento, sabe? Não, tá forçando a barra, Ramon, sabe? Não é Sim. isso. Não, é esse questionamento tosco que eu tô fazendo, tipo, será que ele pensou que, tipo, eu vou fazer isso, os casamentos vão ser bizarros e aí as pessoas vão acreditar nisso? É isso que eu tô querendo dizer. Porra, man, pare com isso, sabe? Não dá, é impossível acreditar. Você pode ser mais sutil do que isso. Uhum. Acho que a gente já falou um pouco do próximo item da pauta, né? Que é qual? Que é a questão do desenvolvimento das personagens a partir das suas vivências de maternidade. Eu mencionei isso porque acaba que a Alicent e Rhaenyra, e até a Rhaenys também, né, suas decisões políticas, a forma como ela se coloca ali, né, no coadjuvante das situações, ela também está pensando e tomando decisões pensando nos filhos, pensando nos netos, a Rhaenyra sempre pensando nos filhos, então acaba que toda a dinâmica política de um reino vai se desenhando a partir das suas escolhas particulares, pessoais, de família, assim, entendeu? É uma coisa que eu acho que fica no raso também para a série. E aí o que o Ramon mencionou, né, que a rivalidade dos primos se constrói também em detrimento, em razão, não, em detrimento não, mas em razão da rivalidade da Rhaenyra e da Alicent, né? E acaba que fica a culpa materna. As mães criaram esse caos que foi passado adiante na próxima geração, entendeu? Essa rivalidade entre eles. Isso, e mostra também, tipo, se a Rhaenyra, por um lado, né, teve esse... É mostrado, né, o sofrimento dela, da questão do parto, 2 vezes na série, e a Alicent não mostra essa questão dela, nenhum dos partos dela, ela passou por nenhum perrengue, aparentemente, mas aí ela tem o perrengue do lado dela mãe, né, que o filho mais velho é totalmente problemático, só faz merda, e é esse o cara que vai assumir o trono, e aí fica também, a culpa é sua, você que é a mãe. É bizarro.
VaraCast! A gente falou no início, beleza, principalmente vocês duas, que no final das contas vocês gostaram. Mas aí veio a segunda parte que foi, teve todas essas ressalvas, blá blá blá. Aí agora eu quero saber a conclusão. Tipo, eu gostei com as ressalvas, mas e aí? Eu me sinto culpado porque teve essas ressalvas, me incomodou, é uma merda, mas eu vou continuar assistindo hoje. Olha, Ramon, particularmente, eu acho bem difícil eu assistir qualquer produção de conteúdo, assim, audiovisual, sem ter ressalvas. Tava falando isso ontem pro Pedro. Eu, por exemplo, Poxa, é verdade, Elaine. Eu tô assistindo um seriado que é como se fosse uma continuação de Silêncio dos Inocentes. Clarice. Isso, esse daí. E tava na minha lista pra assistir, Coisas Infinitas. Não vale a pena não, man. E aí, na verdade, a pessoa, assim, a Clarice, a coitadinha, a personagem dela, eu tava conversando isso ontem com o Pedro, eu fico profundamente incomodada, porque, veja, pra quem lembra de Silêncio dos Inocentes, a moça é uma agente do FBI que salva uma vítima lá e resolve um caso brutal aí de um serial killer, né? Que pegava as mulheres e pegava as peles dela, costurava para fazer uma roupa, né? Eu não lembro se eram só mulheres, que acho que o cara que... Eram só mulheres? Então, eu não lembro desse detalhe, porque o cara também entra no detalhe que o cara era transexual, aí entra... o filme tem essa polêmica. Cara assim, loucaço do cu, completamente misógino, né? Uhum. E aí, então, no seriado, ela passa, já assisti, sei lá, tô no 3º episódio, e ela passa os 3 episódios meio que assim, ela sofrendo gaslighting o tempo todo, tipo, não, isso é exagero seu, você vai ver que não, acho que você entendeu errado. Ela passa o tempo todo gente, tentando se provar que ela é uma profissional competente. Que aí eu paro, eu fico dando uns pauses assim para conversar com meu marido e falo, olha aí, mas isso daí é uma merda, porque não tem uma crítica, eles não estão reproduzindo isso com a intenção de fazer uma crítica. Eles estão reproduzindo simplesmente o que é a realidade. No mundo real e pronto. Exatamente, que é o que muitas mulheres, todas nós passamos por isso, de estar o tempo todo se provando. Quem já teve reunião com homens sabe que a gente precisa não consegue falar, a gente é interrompida, as nossas ideias, as pessoas fazem às vezes até chacota das ideias que a gente dá, aí vem um cara e faz uma palestrinha, faz um mansplaining ali para uma coisa que eu tinha acabado de falar, a mesma coisa. Então, assim, eu acho muito exaustivo, realmente, eu assistir coisas e gostar do conteúdo e falar, porra, esse conteúdo é um conteúdo crítico, é um conteúdo que problematiza, mas problematiza legal e traz uma reflexão, né, nesses temas que sejam, né, a equidade de gênero, que seja a homofobia, que sejam outros temas que a gente precisa batalhar. Então, na verdade, isso é mais um desse seriado, para mim é super normal, é uma mistura de amo e odeio, né, porque ele é mais do mesmo, no final das contas, infelizmente eu tô acostumada com esse tipo de conteúdo, que representa uma realidade misógina, uma realidade machista, né, com várias problemáticas de rivalidade feminina, de estupro sendo naturalizado, né, e discutindo virgindade no século XXI, e a gente fala assim, ok, né, vou ter que passar por isso, porque senão eu não vou assistir nada. Essa que é a realidade. Sim, a gente meio que normaliza, né? A gente normalizou, assim, e às vezes a gente tem que ter uma... como eu dei o exemplo um dos episódios aí do VaraCast URSS, que a gente discute séries, que eu falei de Emily Paris, assim, tipo, se a gente for problematizar tanta coisa, a gente também não se diverte, entendeu? Então, assim, tem umas coisas que é aquele guilt pleasure, então, tipo assim, sim. Game of Thrones, a gente tá aqui até gastando o nosso tempo e a nossa inteligência problematizando, porque a gente acha que é algo que vale a pena problematizar. Porque, por exemplo, eu não faria um episódio de Emily Paris e não perderia meu tempo tentando problematizar aquilo.
Ele mesmo já se autoproblematiza. Mas eu gosto, sabe? Tipo, não tá tudo bem também. Mas a questão é que, tipo, é uma obra que eu acho que tem um impacto muito grande, assim, né? Que tem uma audiência muito relevante, né? Herdou a audiência da Game of Thrones. Então, eu acho que e tinha uma cobrança, né? Decorrente de todos os erros que foram cometidos em Game of Thrones, havia uma expectativa no público de que algumas coisas fossem, assim, até, né, conduzidas de uma forma mais adequada. Eu acho que eles tentaram. No geral, eles... Algumas coisas, assim, eu acho que até conseguiram manejar de forma, né, um pouco mais... que dá para relevar, sabe? Mas, assim, ainda não é suficiente, ainda não tá bom. Eu acho que pode melhorar, eu acho que... E eu espero que melhore, porque é uma coisa que eu curto assistir, sabe? Eu gosto de assistir. E eu vou dizer assim, eu vou continuar assistindo. Vou continuar assistindo e vou continuar criticando. Mas é um saco, porque igual a Elaine falou, a gente fica cansada, às vezes a gente... se a gente for parar pra ver, só o que a gente considera que é uma obra que tá ok, a gente não vai ver nada, né? Então, é isso. Eu acho que Game of Thrones e agora Casa do Dragão. Casa do Dragão tá fazendo até um trabalho mais eficiente. Eu acho que demorou até a série engrenar, então o último episódio pra mim é que fica bem claro, assim, muitas outras cenas pontuam isso. Isso que a Elaine falou, por exemplo, esse exemplo que a Elaine deu, fica muito nítido na cena em que Rhaenyra é coroada. Uma outra cena, tá? A cena que eles repetem, que é a cena do encontro do Otto com o Daemon naquela ponte. É uma cena que repete uma cena de um outro momento da série, que ela também interfere, para poder conciliar o Daemon ali numa situação. E no segundo momento em que ela está coroada, ela está rainha e ela se apropria de... Não, eu vou decidir. Eu não tô defendendo ninguém, estou falando por mim. E não, ninguém vai brigar agora não. Peraí, vai ficar todo mundo quietinho e eu vou decidir isso aqui. Se eu vou acatar a proposta da fulana ou não. E aí o Daemon fica possesso. Existe até uma cena que também, se você parar pra pensar, um pouco polêmica. Era necessário mostrar ele enforcando ela? Porque, assim, o Daemon é esse personagem, é essa pessoa violenta. Não, isso só obriga a gente a ficar passando um pano depois nele, né, Bia? Porque a gente gosta do personagem. É o ame e odeio, porque ele é violento. Tudo na série tá dito ali. Ele matou a mulher, ele matou o mensageiro. Matou o mensageiro. Ele tem atitudes impulsivas e violentas. Isso tá posto na caracterização dele. Mas por que a gente se surpreende quando ele enforca a Rhaenyra? E por que é relevante mostrar isso? Já que tava, assim, tudo dito de que ele não tá satisfeito e que ela tem o poder, entendeu? E ele não tá satisfeito com isso. E aí, no momento em que ela tá ali, uma situação, a cena parecida, e que em outro momento ela interviu por ele, dessa vez que ela estava falando por ela, ele foi lá e quis tentar manipular ela. Não, olha só, tipo, e violentando ela, entendeu? De certa forma. E eu acho que isso fica muito claro, assim, tipo, por quê? Aquela cena era necessária. Então, esse exercício que é cansativo, toda obra a gente tem que ficar fazendo. Assim, tipo, isso é necessário? A gente ficar vendo isso, a gente já tá cansada de ver essas coisas no dia a dia, nós mulheres, entendeu? Nós mulheres sofremos violências cotidianas. Então, quando a gente quer parar para assistir um negócio, para descansar, para relaxar, aí vem o outro lá, tipo, sei lá, um parto que, meu Deus, gente, aí mata a mulher para um filho nascer, aí no outro dia enfoca a fulana, entendeu? Tipo, não precisa. Mesmo sendo uma obra inspirada numa era medieval, sei lá, velho, tipo, a gente tá fantasiando. Bridgerton faz isso com muita maestria, né? Que Bridgerton tenta botar ali, é um folhetinho, uma coisa assim meio
tola, meio bobinha ali, numa historinha, uma trama meio simples, olha também, mas que você vê que eles tentam atualizar o negócio. Você não precisa, não tem referência histórica, não é uma obra baseada em fatos reais. Você vai atualizando ali o que precisa ser atualizado. E é isso, o meu desabafo, tá bom? Muito bem. Vou continuar assistindo, entendeu? Ame e odeie. O que eu ia comentar, só é que aí a gente tem que prestar atenção também, somente quando a gente vai assistir algum seriado, coisas do tipo, pra gente prestar atenção não só na representatividade feminina na frente das telas, mas atrás das telas. Porque eu fui olhar aqui agora a série que ela indicou, que ela falou que tá assistindo, que é a Clarice, e ela é criada por um homem chamado Alex Kurtzman, que fez séries, fez o filme Star Trek, é um dos produtores, fez a série Star Trek Discovery, que é também protagonizada por uma mulher, mas ele é homem, né? Então, assim, tem coisas que ele não, que talvez, né, passe despercebida e que vocês que são mulheres que veem isso, tipo, no dia a dia e tal, vocês conseguem perceber com mais facilidade. Por isso que um exemplo que eu ia dar, que eu achei que me chamou muito a atenção e que fez um diferencial, é a série o She-Hulk, a Mulher Hulk, que, tipo, é uma série, por mais que seja produção da Marvel e tenha lá o dedo lá do Kevin Feige, né, que não deixa o negócio muito sair da formulazinha da Marvel, mas é uma série criada por uma mulher, todos os episódios são dirigidos por mulheres, se eu não me engano, todos os episódios são escritos por mulheres, acho que no máximo tem, assim, ela divide o crédito com algum homem, e em todas as partes, todos os requisitos técnicos tem, no mínimo, uma mulher e um homem. Então, tipo assim, a trilha sonora é uma mulher, diretor de fotografia é mulher, figurino, até efeitos especiais, que é um mundo que é muito dominado pelos homens, tem mulheres. Então, quando você assiste a série, você vê que eles tiveram, por mais que você tenha birras por questões de Marvel, blá, 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 mas essa questão da representatividade feminina, você vê que teve um cuidado a mais, né? Isso, exatamente. Então, às vezes o que se espera, é só isso. Exatamente. Não é muita coisa. Então, às vezes é bom a gente prestar atenção quando vai assistir uma série, também ver, assim, séries que tenham sido criadas por mulheres, coisas desse tipo, que pode até ser fazer um episódio especial do nosso seriado sobre séries, a versão do VaraCast comunistinha, a gente talvez fazer um episódio aí só sobre séries que tenham sido criadas por mulheres, tenham episódios dirigidos por mulheres, que aí a gente pode ver se faz alguma diferença ou não, né? Porque em Game of Thrones, no House of the Dragon, a gente viu que teve episódio dirigido por mulher, escrito por mulher, mas você tá dentro de um contexto que quem é o showrunner, quem criou a série é um homem, então você não vai conseguir fazer uma grande diferença. Tanto que o episódio lá da virgindade é dirigido por uma mulher, então, enfim, o máximo que ela conseguiu fazer foi a questão da filmar... A cena, né? A cena ser dirigida de forma diferente. Isso, mas fora isso... E aí o episódio seguinte é escrito e dirigido por mulheres, mas não tem como fazer mágica, né? Dentro desse universo. Ela tem que seguir uma continuidade, né? Da trama que foi constituída. Então é isso, jovens. Então, vamos encerrar aqui o programa. Muito obrigado aí. Acho que ficou joinha aí nosso papo. Espero que o pessoal que esteja ouvindo e tenha chegado aqui até o final tenha refletido. Acho que eu até li, por exemplo, até tinha botado aqui na pauta o link de uma resenha da temporada do Jovem Nerd, que foi escrito por uma mulher. Ela até cita um pouco dessa questão do parto e tal, mas não falou da virgindade, que eu lembro, assim, tudo bem que eu não acompanho tantos sites assim, mas pelo menos esses maiores, tipo Omelete, Jovem Nerd, não vi ninguém falando especificamente sobre isso, então acho que nossa pauta é relevante aí nesse mundo nerd machista incel.
Tanto que eu até vi, eu citei o negócio da Mulher Hulk, e eu até vi, assim, algumas pessoas falando assim, Mulher Hulk é a melhor ou a pior série da Marvel? Eu, como assim, velho? Por que isso, sabe? Mas teve muito hater essa série. Teve muita gente não empolgada e que tava achando uma merda e que tiveram muitas críticas ruins à série. Sim, Mas sim. eu gostei muito de She-Hulk. Sim, é divertido. Gostei mais do final, gostei bem mais do final. Assim, no todo ela é bem... é um pouco caótica, mas a personagem em si é caótica, então tá tudo certo, né? É condizente, né? Bom, então é isso, jovens. Até o próximo programa. Deem seu tchau aí. Até! Tchau! Tchau, gente! VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como Alcatéia está para lobos.